Em trevas eu aqui andei, perdido sem saber. Promessas vãs eu abracei, pra morte caminhei. Como entender o amor de Deus, se só o desprezei? Na eternidade me escolheu, no tempo me atraiu. Pro inferno eu corri a Deus, no custo não pensei, mas teu amor me alcançou, levaste-me à cruz. Na cruz eu vi. Amém. Na semana passada nós meditamos em Lucas 24. Era o domingo da ressurreição, né? Domingo de Páscoa. E Lucas 24 fala sobre as três menções de Lucas sobre as aparições de Cristo na ressurreição, no Evangelho de Lucas. E nós escolhemos o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Então meditamos, foi maravilhoso. E por causa disso, hoje eu vou pregar sobre um texto que eu não escolhi, o que é muito raro. Uma outra pessoa escolheu um texto em que eu vou pregar por causa dos desdobramentos do que nós meditamos. Eu lembro que eu comecei falando sobre contrafactuais históricos, né, que me fascinavam. E falei em alguns, mas na verdade eu queria chegar em Jonathan Edwards, que deixou uma obra maravilhosa, foi um dos homens mais usados por Deus na história da igreja, mas que tinha um desejo enorme, ele diz, de escrever uma teologia sistemática, não temática, mas usando a linha do tempo de uma eternidade a outra, relacionando todas as coisas com a redenção. E nós então vimos como a realidade mais importante do mundo é a percepção, como o Jonathan Edwards mostra em alguns sermões que ele pregou algumas décadas antes. Ele morreu e não deixou essa obra pronta. Então por isso que é um contrafactual, né, histórico, que a gente fica pensando, e se tivesse escrito? E se nós pudéssemos ler? Mas a capacidade de relacionarmos tudo à redenção, e como aqueles homens no caminho de Emaús não puderam fazer isso. E nós vimos a importância de um conhecimento pleno da verdade, e como o conhecimento parcial da verdade é insuficiente. E a verdade está tão somente na Bíblia, não há outro lugar, ninguém mais é fonte de revelação a não ser a palavra de Deus, e é nela que nós temos conhecimento sobre a vida, sobre o coração de Deus, sobre a redenção. E podemos sim ter um coração, e temos o mesmo Espírito que habitava em Jonathan Edwards, temos a mesma palavra, e devemos relacionar todas as coisas à redenção, porque tudo, na verdade, é um desdobramento da redenção em Cristo. E compreender a Escritura é entender a perspectiva de Deus sobre tudo, desde uma eternidade até a outra, todos os propósitos de Deus para a humanidade, todos os propósitos de Deus na história, de uma eternidade a outra, todos os propósitos de Deus do começo ao fim, de cima para baixo, de baixo para cima, uma visão abrangente de todas essas coisas, das quais aqueles discípulos eram ignorantes. Então, no meio das trevas da crucificação, do sofrimento, da dor, eles estavam na maior confusão. Eles estavam pensando, olha, nós pensamos. Eles estavam arrasados. A Bíblia diz que a face deles mostrava a profunda tristeza e decepção e depressão. Eles estavam em trevas, cheios de dúvidas, porque eles não tinham uma visão clara da Bíblia. E eles estavam então angustiados, porque eles não tinham uma teologia que cobrisse a cruz, a morte. E sem isso eles estavam na escuridão. E nós vemos que então Jesus se aproximou deles, e depois eles dizem, pode ser, nosso coração não queimava quando ele falava. Então nós meditamos sobre isso, não podemos fazer um resumo de tudo que nós meditamos, mas nós vimos que
algumas razões pelas quais eles não conheceram Jesus, e vimos como não conhecer toda a verdade é fatal, porque aqueles homens não eram homens simplesmente incrédulos. Eles passaram a vida inteira lendo a Bíblia, eles passaram a vida inteira estudando, indo à sinagoga, e eles passaram tempo seguindo Jesus, e mesmo assim, naquele momento de escuridão, eles não tinham conhecimento bíblico para lidar com aquilo, porque a cruz não cabia na teologia deles, aquela escuridão, aquela morte, aquele sofrimento, e eles entenderam muito pouco sobre a redenção, porque eles não entendiam a profundidade da queda, aquilo que eles necessitavam. E Jesus diz assim para eles no versículo 25: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Será que vocês não tinham a palavra de Deus? Então nós vimos que Jesus, em vez de fazer algo espetacular, levou-eles para a palavra de Deus. Mas não só para a palavra de Deus, porque Cleopas, um dos discípulos, disse assim: nós pensamos que ele iria redimir Israel, mas ao invés disso, ele foi crucificado. Só que através da crucificação é que ele redime o seu povo. Você vê, aquilo que era o instrumento da redenção, para eles era o escândalo, que era uma contradição do que eles imaginavam ser a redenção. Nós pensávamos que ele iria redimir Israel, mas ao invés disso, ele foi crucificado. Eles não entendiam a profundidade da queda, não entendiam a profundidade da redenção que eles precisavam. Então Jesus levou eles para a Bíblia em primeiro lugar, mas não era suficiente levar alguém para a Bíblia. Ele levou para a Bíblia e mostrou tudo o que a Bíblia dizia a respeito dele mesmo. A Bíblia diz tudo a meu respeito, e a Bíblia diz assim: e começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes o que foi dito em toda a Escritura, em tudo que a Escritura falava a seu respeito. O que significa? É tudo sobre mim, foi o que nós vimos, é tudo sobre mim. Então, nós vimos que há duas maneiras de você ler a Bíblia. Há uma maneira que a Bíblia é uma fábula, são contos morais, que você tenta aplicar à sua vida quanto qualquer outro livro moral, sabe? Os livros orientais, de ter uma vida melhor. E você vê essas histórias incríveis e tenta ser igual a essas pessoas e aplicar a você. E você não consegue relacionar tudo à redenção, e você vai à Bíblia achando que tudo é sobre você, e cada história daquela tem uma moral para você mesmo, porque aquilo é para te ajudar e fala a respeito de você, e você vê todas as histórias assim, você não pode relacionar todas as coisas de uma eternidade à outra com a redenção, como nós devemos fazer. Como Jonathan Edwards desejou escrever a sua obra, e nós vimos, a Bíblia não é sobre você para inspirar você a uma vida melhor, é sobre Cristo. Então há essa maneira de ir à Bíblia, e há a maneira de ir à Bíblia procurando tudo o que ela diz a respeito de Cristo, porque é sobre isso que ela fala, é sobre Jesus. E nós vimos então que a lei é sobre Jesus, como ele cumpriu a lei, como a lei nos condena, e como ele cumpriu a lei, que o templo era uma figura de Jesus, falava sobre Jesus. Cristo é o templo. Ele disse: eu vou destruir esse templo em 3 dias. As pessoas pensaram: puxa, você ficou 40 anos sendo construído, como é que vai destruir em 3 dias e reerguer de novo? E a Bíblia diz: eles não sabiam que ele estava falando sobre a sua própria morte. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou o templo. Quer dizer, o templo era o lugar onde as pessoas iam encontrar Deus. Eu sou o lugar global onde o homem pode encontrar Deus. Só em mim o homem pode encontrar. Eu sou o templo. Então, todos os heróis da Bíblia falam sobre Jesus. Por trás de todos os heróis, por trás de todos os profetas está o profeta. Todos os profetas apontam para ele, porque ele é o profeta, ele é o rei, ele é o sacerdote. Então, por trás de todos os reis está o rei dos reis, de todos os sacerdotes está o sacerdote eterno. Cada história, todas as histórias apontam para ele, falam sobre ele, são a figura dele, apontam o dedo para ele. Tudo é sobre Cristo. E foi o que nós meditamos. Enfim, não podemos meditar o que falamos no domingo passado. Mas então, como eu disse, por causa disso, eu vou pregar um texto que não foi eu que escolhi, porque alguém disse assim para mim, durante a semana depois de ter, disse, eu acho difícil isso. Todos os textos, tudo na Bíblia fala a respeito de Jesus, mas eu leio a Bíblia, não relacionar tudo isso à redenção e a Cristo. E eu perguntei, por exemplo, a pessoa disse: eu estava lendo essa semana 1 Samuel 20,
capítulo 20 de 1 Samuel. E eu não consegui fazer isso, não consegui relacionar essas coisas aí. Então eu quero pregar sobre 1 Samuel 20, porque eu falei assim, então em vez de eu falar para você, eu vou meditar, vamos meditar no domingo a respeito disso. É um texto grande, portanto não vou ler tudo, são 40 e poucos versículos, não é? Mas nós vamos contar a história assim, para não perdermos muito tempo, que eu já falei, 9 minutos. Mas começa assim: então Davi fugiu de Naiote em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriu este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que eu achei graça em teus olhos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Davi, se você ler o capítulo antes, por exemplo, Davi tem no capítulo 19, Davi é jovem ainda. Aquelas coisas incríveis acabaram de acontecer, um turbilhão de acontecimentos maravilhosos acontecendo na vida de Davi. Ele saiu de um garoto que era um pastor para ser um grande general, matou Golias, e é muito triste. A vida de Davi é uma vida cheia de tristezas sobre tristezas, decepção sobre decepção. Por exemplo, a filha de Saul, Mical, amava Davi. Imagina, ele era um jovem, ela também, lindos, assim, eles casaram. Saul tinha prometido outra filha a ele, mas na hora H desprometeu, e Saul descobriu que Mical, a sua outra filha mais jovem, amava Davi. Ele pensou: essa é uma boa maneira de eu matar Davi, vou pedir a Davi uma coisa bem difícil para ele morrer, para esse desgraçado morre. E pediu 100 prepúcios de filisteus. Ele era sagaz. Por que prepúcio? Porque judeu é circuncidado, não dá para pegar prepúcio de judeu, não é? Ele queria colocar Davi num lugar mais perigoso, e a Bíblia diz que veio Davi trazer 100, trouxe 200. Davi saía com seus valentes e fazia coisas incríveis. Então ele deu a sua filha. Então, um capítulo logo depois que Davi casa, há um casamento, Mical amava ele, maravilhoso, jovens. Ele teve que ir embora, e ele vai ficar anos sem ver a sua esposa. Aquele casamento não pôde flores. Imagina você ter um casamento, festa, tudo, apaixonado, jovem, começando a vida, e você tem que deixar a sua esposa ir embora e ficar anos, décadas sem vê-la novamente. É assim, Davi tinha uma tristeza sobre tristeza, e ele está, no capítulo anterior a esse, Saul, como muitas outras vezes, cisma de matar Davi, manda matar Davi, e diz que vai matar Davi. E Jonatas fala: pai, que isso, pai, Davi é um cara fiel, ninguém é mais fiel a ti do que Davi. E aí Saul, como nós conhecemos já, né, o coração deles, não, realmente, eu estava assim, meio perturbado, Davi é um cara, eu amo Davi, casou com a tua irmã, é um garoto, fez lá um negócio, e Davi estava com Saul lá no palácio, e disse que Davi estava tocando a harpa, mas de repente deu um ódio assim em Saul, sabe? Ele pegou a lança e jogou em Davi. E Davi, rápido, imagina, eu estou tocando um violão e de repente alguém dá um tiro em você. Saiu o pé rápido, fugiu, foi para casa, com medo. O teu pai quer me matar, não é? E Saul disse: amanhã vocês vão lá buscar Davi, eu vou matar ele. Mas Mical, a filha, soube do plano do pai e disse: olha, papai vai te matar amanhã, e você vai ter que ir embora mesmo, não tem como ficar. E então ela fez um plano lá, fez uma estátua, assim, botou na cama, sabe, igual filme, Alcatraz, A Fuga Impossível, assim mesmo, acho que o cara tinha lido isso. Ela botou uma estátua como se Davi tivesse deitado na cama para enganar as pessoas, achar que Davi estava dormindo. Enquanto isso, desceu Davi fugiu, disse que Davi estava doente para ninguém entrar, mas o pai dela: traz ele doente mesmo que eu mato, já está doente, não é? Melhor ainda.
Quando entrou, viram lá que era uma estátua, não era Davi que estava deitado, coberto lá na cama, e Saul ficou uma fera. Davi fugiu. Mas Davi voltou, e é aqui que estamos, nesse texto. Ele volta e diz para Jonatas, ele volta para a fortaleza, onde estava a fortaleza, o lugar mais mortal que ele podia voltar. Nesses 43 versículos é isso que vai ser contado. Ele volta e diz para Jonatas: o que eu fiz ao teu pai? Se eu cometi um pecado, eu mereço morrer, não há um problema. Mas... E essa é a história. E ele conversa com Jonatas diz assim: eu acho que o papai não quer te matar, porque sabe como é filho, né? Ele fala assim: olha, eu acho que meu pai não quer te matar, não é possível, meu pai não vai fazer isso. Só que era uma época de festa da lua nova, e como Davi voltou, toda a família real tinha que estar reunida junto, era uma festa especial. Então Saul sabia que Davi, então voltando, tinha que estar lá, na festa. Mas Saul então Davi procurou Jonatas e falou assim: olha, se eu for, teu pai vai me matar. E Jonatas falou assim: não, papai jogou a lança, foi verdade, mas já melhorou, não vai matar. E Davi conversa com ele: o que eu fiz? Há um passo entre a minha vida e a morte. Esse é o texto que a pessoa disse que... Eu expliquei antes porque nós estamos meditando esse texto hoje. E Jonatas diz assim: fala o seguinte, tá bom, você acha que meu pai vai te matar, vamos fazer o seguinte, você não vai no primeiro dia da festa, a festa tinha vários dias, a gente vai dizer que você vai para Belém, porque a tua família vai fazer um sacrifício familiar, e a gente vai combinar o seguinte, a gente não podia ficar se encontrando, né? Então, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar, e se eu jogar a flecha, eu vou mandar o meu escudeiro lá pegar a flecha. Se eu falar para ele: não, é mais na frente que a flecha está, você sabe que está sujo mesmo, você tem que ir embora. Então, dependendo do que você fica perto da pedra de Ezel, se eu não me engano, e você fica perto da pedra de Ezel, onde a gente costuma se encontrar, não é? Escondido do meu pai. E se eu jogar a flecha e falar isso, o menino não vai entender nada, mas você que vai estar escondido já vai saber que realmente o que você falou é verdade. Então diz que no primeiro dia da festa, do banquete, Saul viu que Davi não estava lá, mas ele pensou assim: ele deve estar impuro. Ou seja, ele deve ter tocado em algum animal morto, deve ter acontecido alguma coisa que deixou ele impuro, então ele não pode vir, porque tinha todo o ritual de purificação. Mas Davi não aparece no segundo dia, e isso enfurece Saul. Então, nosso mundo, por muitas vezes, é assim, um mundo perigoso, como o de Davi, um mundo cheio de decepção, um mundo confuso. Nós vivemos um mundo assim, um mundo difícil de entender o que Deus está fazendo. Deus tinha um plano na vida de Davi, tudo parece dar errado, e todas as decepções possíveis que um ser humano pode ter, e Davi age sempre da maneira mais íntegra possível. E nós vivemos um grande mundo dominado pelo pecado, um mundo cheio de tristeza, de morte, de decepção, e de alguma maneira, às vezes você tem dificuldade de ver o sentido de todas essas coisas, não é? Por exemplo, essa semana que passou, o que você pensou sobre o plano eterno de Deus a respeito dela? Se é que você pensou, como você passou essa semana enxergando os acontecimentos e relacionando ele a Deus? Como você pensou sobre o pecado essa semana, sobre a graça de Deus? Qual é o sentido dessa última semana? De todos os acontecimentos, bons e ruins, no mundo e na sua própria vida. Para isso nós temos a palavra de Deus. E o que eu quero dizer para a pessoa que disse que tinha lido esse texto, é que, de uma maneira simples, eu acho que todos os textos da Bíblia, nós temos que procurar em todos eles três coisas. Três coisas. Nós temos que ler cada texto bíblico para podermos relacionar todas as coisas à obra de redenção e vermos que tudo é a respeito de Cristo e tudo a respeito do propósito eterno de Deus na vida. Três coisas, nós temos que olhar cada texto, e esse texto, como qualquer outro texto, como um espelho,
que mostra a nossa vida em relação à obra redentora de Deus, como um mapa que localiza e mostra de maneira ampla essa obra redentora de Deus, e como um dedo que aponta para Cristo. Cada texto tem que ser um espelho, um mapa e um dedo apontando para Cristo. E nós podemos procurar, e temos que procurar isso em todos os textos, um espelho que mostra a nós mesmos, como realmente somos, e então qual é a nossa relação com essa obra redentiva. Pregar expositivamente todos os textos da Bíblia é expor o pecador e expor o Salvador em todos os textos da Bíblia em relação à obra redentora de Deus. E então essa passagem ela aponta para todas essas coisas como um espelho no qual nós nos vemos dentro desse plano eterno de Deus, como a redenção está operando em nós, como um mapa em que nós vemos o plano de Deus de maneira ampla, que não é focado em nós, e como um dedo que aponta para Cristo. Nós não vamos poder nos demorar tanto tempo em cada uma dessas partes, mas cada um de nós, a nossa casa, pode sim, em cada texto, demorar tempo suficiente em todos os textos, como um espelho, um mapa e um dedo apontando para Cristo. E se nós não fizermos isso, não importa o quanto nós lermos a Bíblia, estudarmos, nós não vamos ter um conhecimento, vamos ter um conhecimento parcial. E Jesus falou para aqueles homens lá, os discípulos: ó nécios, é condenável vocês não saberem relacionar, não caber a cruz na teologia de vocês não entenderem, é totalmente condenável, é uma postura tola. Então, nós temos que fazer isso. Então, Davi estava nas suas andanças, a sua fuga, como nós vimos, ele volta para Gibeá, que é a fortaleza de Saul, e ele encontra Jonatas, que é o seu amigo, num momento de festa da lua nova, e ele conversa com o filho do rei, como nós vimos. O rei queria matar ele, que tinha já, nós temos esse contexto todo, e nesse texto há uma despedida das mais tristes da Bíblia, que é a de Jonatas e a de Davi. Eles nunca mais vão se ver, exceto por uma vez brevemente, e eles nunca mais vão se ver nessa vida. E eles tinham um amor profundo, fraternal, como dificilmente você vai ver expresso na Bíblia de uma maneira tão profunda quanto Jonatas e Davi. E você vai, então, esse texto acaba com choro, com despedida. E primeiro, então, eu quero que isso seja esse espelho. Então, nós olhamos para esses personagens como um espelho da nossa vida, olhamos para eles com uma lente de aumento, mas nós não queremos muito bem ver eles, nós queremos ver a nós dentro do plano redentivo de Deus. Como na semana passada, não é? Nós temos que olhar para aqueles discípulos como um espelho, para olharmos nossa vida em relação a eles. Ó nécios, o que isso diz respeito a mim? O que Deus está falando em termos do seu plano eterno? Então, a imagem que nós vemos quando olhamos com a lente de aumento, como um espelho para a vida de Saul, 3 personagens: Saul, Davi e Jonatas. Como é terrível a escravidão do pecado. Como você acha realmente que você tem controle sobre o pecado, mas como o pecado não pode ser de maneira nenhuma controlado pelo coração do homem. Saul é um homem que sentiu que tinha o direito de passar dos limites de Deus. Saul é como muitos, ele não era um ímpio que não conhecia Deus, ele era um homem da tribo de Benjamim, que serviu, olha, como você conhecia a palavra, assim, como aqueles discípulos. Ficou encantado com a bondade de Deus quando ele foi chamado, mas ele sempre quis viver com Deus em termos de acordo e não de obediência. Há uma grande diferença entre acordo e obediência, não é? E é por isso que Paulo usa tanta linguagem militar na Bíblia,
porque a linguagem militar não cabe essa ideia de acordo. Muito do que você chama obediência não é obediência, é acordo. E Saul era um homem assim, ele era um homem que podia achar que podia viver por acordo. E eu obedeço aqui e não obedeço aqui. Aquilo ali eu vou fazer, e sobre isso que Deus disse eu não farei. E isso que Deus me chama para viver, eu não vou viver, mas isso aqui eu vivo. Não importa o quanto você obedeça. Você pode obedecer 99% daquilo que você acha que tem que obedecer. Mas se em 1% você diz aqui não, sabe, olha, vida sentimental está fora, ou então vida sexual, ou então dinheiro, isso não está dentro, eu obedeço aqui, mas isso que a Bíblia fala sobre dinheiro está fora. Isso que a Bíblia fala sobre isso está fora. Isso não é obediência, mesmo nas 99% coisas que você faz. Porque é óbvio que você está decidindo o que você obedece e o que você não obedece. Você não entendeu que Deus quer você e não algumas coisas. Isso não é obediência, isso é acordo. Acordo, eu posso sair dele a hora que eu quiser, porque eu sou o Senhor da minha vida. É como você trabalha para alguém, você trabalhou, combina um salário, é acordo. Você obedece aquele cara tanto que você quiser, até quando você achar que aquele salário vale, se você achar, não vou ficar, mas não vou fazer mais, vou embora. É acordo. Deus quer o homem. É por isso que ele disse para Saul, olha, a obediência é melhor do que sacrifícios. Você me obedeceu em quase tudo, mas só no que você quis. Nós sabemos, por exemplo, que ele não matou Agag, não matou os animais, que ele tinha 1000 desculpas. Ele era como a maior parte das pessoas que acham que podem escolher o que vão obedecer e o que não vão obedecer. E como obedecem algumas coisas, acham que aquilo realmente é aceito por Deus. Então agora, ele achou que podia viver assim com Deus. Deus disse para ele, olha, a rebelião e a desobediência é como pecado de feitiçaria. Você faz de você o seu Deus, eu não sou o seu Deus. Naquilo que você obedece, você só obedece porque você quer obedecer. Não é porque eu sou o Senhor. Porque naquilo que não te interessa, você diz que não vai obedecer. Então você nem no que me obedece, você me obedece. Você faz o que você quer. O tempo inteiro. É você que decide. Esse foi o grande problema dele, é um grande problema. E ele achava que poderia controlar as coisas assim como a maior parte das pessoas. Agora, com o passar do tempo, você vai ver que esse homem, que antes achou que podia só desobedecer em algumas coisas, ele literalmente é um guerreiro contra o plano de Deus. Ele luta contra o plano de Deus, ele não vai deixar o rei ungido por Deus só assumir o trono. Ele vai fazer de tudo para frustrar aquilo que Deus quer fazer, o plano de Deus que ele sabe qual é. Ele vai fazer tudo que está ao seu dispor para tentar evitar que o plano de Deus aconteça. Então, no versículo 26, diz assim, no primeiro dia da festa, Saul percebeu que ele não estava lá, e ele pensou, não, Davi não está aqui porque ele não está limpo, de repente ele tocou em algum animal morto, ele não fez algum ritual que ele tinha que fazer. Mas no segundo dia, ele viu que o lugar de Davi estava vazio, disse para Jonatas, por que o filho de Jessé? Só assim, quando fala assim, você já sente que não há muito carinho na coisa, né? Não é Davi. Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? E então Jonatas falou aquilo que eles tinham combinado, o seu clã se reuniu em Belém. E então a Bíblia diz que a ira de Saul se levantou contra Jonatas. E disse, você é um filho de uma mulher perversa e rebelde. E eu não sei como você não tem escolhido o filho de Jessé para a vergonha da tua mãe, para a nudez da tua mãe, porquanto enquanto o filho de Jessé viveu, o teu trono, Jonatas, não está seguro, nem o meu reino está estabelecido, nem você como rei depois de mim. Portanto, traga ele a mim, porque certamente Davi vai morrer. E Jonatas falou, pai, por que ele tem que ser condenado à morte? O que Davi fez? Ele é íntegro, e a Bíblia diz que ele ficou tão furioso, que ele tentou matar Jonatas, como ele tinha tentado matar Davi. Esses jantares familiares eram um tanto agitados, não é?
E a Bíblia diz então que Jonatas se levantou furioso da mesa com a atitude do pai dele, porque o pai dele tinha humilhado Davi, tinha tentado matar ele. Então ele vai lá, ele diz assim, então a Bíblia, então a ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele disse, ele expressa esse sentimento de ira contra aquilo que o pai fez, se levanta e sai. Então, esse é Saul. Ele não foi sempre um homem assim. Ele achou que podia realmente obedecer a Deus só no que queria. Ele sempre viveu em acordos. A Bíblia diz nessa passagem que ele ficou irado, a ira se acendeu contra Jonatas. Mas entenda, Jonatas não era a causa da raiva de Saul. O amor de Jonatas por Davi acendeu a ira que estava em Saul. O importante quando nós olhamos para Saul como um espelho, percebemos que é reconhecer que a ira de Saul não foi contra Jonatas, a ira de Saul não era contra Davi, a ira de Saul era contra Deus. A ira de Saul primeiro era vertical, antes de ser horizontal. A guerra nessa passagem, a guerra nessa história, não uma guerra entre homens, Davi, Jonatas, mas a guerra nesse texto é uma guerra de um homem contra a vontade de Deus. Saul está irritado com o plano de Deus, está irritado com a escolha de Deus, está irritado como Deus resolveu fazer as coisas. A maneira com que Deus escolheu fazer as coisas frustra ele está irritado com o propósito de Deus, ele está obcecado com o poder e com aquilo que dá prazer a ele, independente daquilo que Deus pensa, ele está obcecado com a continuidade da sua linhagem. Então a raiva dele explode contra qualquer um que fica no caminho do plano dele. Ou seja, a ira dele é acendida pelas pessoas, mas não é contra as pessoas que ele está irado. É porque essas pessoas se interpõem no caminho da sua verdadeira ira. Queridos, ninguém de nós aqui que culpa outras pessoas pelas nossas raivas e frustrações estão sendo sinceras. A escravidão do pecado manifestada em Saul é assustadora, mas ela é a realidade plena. O que ele achou que podia controlar, ele não pode controlar. Ele achou que podia obedecer Deus e podia, na verdade, viver de acordo e não de obediência e controlar o pecado, mas ele é totalmente controlado, ele está completamente obcecado, ele é totalmente impulsionado pelo pecado, ele está totalmente deprimido, ele está totalmente furioso. Esse homem é completamente escravo do seu próprio pecado. Essa é a essência. E quando o seu filho questiona a sua frustração e a sua ira se explode contra o seu filho também. E o que ele fez contra Davi, ele faz contra o seu filho, arremessa uma lança para matar Jonatas. Você vê que é uma coisa de explosão, porque ele era um grande guerreiro, ele não era um cara que ficava errando lança. Você vê que aquilo era naqueles momentos ali, está conversando, de repente ficava furioso, pegava o troço e tacava. Essa foi, por isso que Saul por isso que Davi e Jonatas não... Então, em todos os meus anos como pastor, quando converso com as pessoas, de aconselhamento, talvez uma coisa para a qual eu não estava preparado, era perceber e ver quão pouco as pessoas percebem a quantidade de ressentimento que elas têm contra Deus. Debaixo da raiva de um marido, debaixo da raiva de uma esposa, debaixo da ira contra amigos, as questões mais profundas dizem a respeito de Deus. É a dúvida sobre a sabedoria de Deus, sabe? É a dúvida sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, as escolhas de Deus. Ninguém que diz que Deus é soberano e está insatisfeito. É incompatível a declaração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você está frustrado, irritado. Sempre a sua irritação é contra Deus. Se Ele controla todas as situações, e se você está nessa situação,
E se você está sendo frustrado de alguma maneira, Deus é o fim dessa frustração. E se você questiona a sua circunstância, qualquer circunstância que seja, a sua luta não é contra a circunstância, você nunca luta contra a circunstância, você luta contra Deus. Sempre. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles. Olha, é incompatível a ideia da soberania de Deus e a insatisfação. Você não pode dizer, considerar tudo que Deus é, tudo que Ele faz, dizer tudo que Ele fez para você, Ele não é teu Deus em Jesus, não é seu Pai Celestial, não te amou com amor eterno, não foi Ele que ordenou, organizou todos os acontecimentos da vida, do nascimento à morte de todas as pessoas à sua volta, do seu próprio nascimento e de sua própria morte, não foi a infinita sabedoria de Deus que organizou todas as coisas, Ele não assegurou que com o seu poder todas as coisas vão cooperar para o seu próprio bem. Então, estando sobre essas circunstâncias, não é uma expressão de amarga ingratidão, está ressentido, está furioso, está deprimido, está irritado. Era óbvio que Saul estava irritado com as escolhas de Deus, porque ele tinha planos, porque ele tinha desejos que não se submetiam a Deus. Mas você e eu não falamos isso, que Deus tomou nossos pecados, recebeu sobre si o castigo que nós merecíamos, nos concedeu uma justiça perfeita, nos prometeu estar conosco até o fim, todos os dias da nossa vida, nos prometeu uma eternidade, nos assegurou que nada nos afastará do seu amor, não nos prometeu que vai voltar para nos buscar. Por qual dessas coisas nós podemos estar descontentes? Ele nos deu luz em meio às trevas, disse que nos daria a sua alegria em meio à dor, sabe? Nos prometeu uma eternidade sem nenhuma das coisas que nós merecíamos eternamente, que na eternidade nós vamos desfrutar de tudo que Ele é, que Ele tem um plano que está se desenvolvendo. Diz que tem seus olhos fixos sobre mim, sobre você, que a mente perfeita dEle planejou todas as coisas, que o coração dEle eterno amou você, que supre todas as suas necessidades, que seu braço está sob você, que te sustenta, que conta o cabelo das suas cabeças, que não há nenhum dia a mais nem a menos que você pode aumentar em sua vida, que isso está nas suas mãos, nem das pessoas. Quando você está descontente sobre qualquer coisa, você está descontente contra Deus. É isso que Saul estava. Saul estava descontente contra Deus. Sua ira, suas explosões de ira, Saul é um aviso para nós. Nós não relacionamos nossa vida ao plano eterno de Deus. Então nós lutamos contra Deus. O exemplo de Saul é nós entendermos que o pecado não pode ser controlado, estar contra o que Deus quer. É lutar contra Ele, é totalmente prejudicial à nossa alma, passar por cima dos limites de Deus, e achar que alguns limites podem ser rompidos, é prejudicial a ideia que você pode questionar a vontade de Deus, julgar a vontade de Deus, e achar que você pode obedecer aonde você acha mais confortável e adequado para a sua vida, mas que essa área da sua vida você só vai resolver ela daqui a um ano, como se você tivesse um ano, como se você pudesse dizer isso para Ele. Olha, essa área da minha vida eu vou precisar dar uma ajeitada só daqui a um ano. É arrogante, é prejudicial, é destrutivo você trazer Deus para o seu tribunal e dizer: Deus, eu não estou concordando, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo as tuas escolhas, não estou entendendo. Trazer Deus para o tribunal do nosso julgamento, julgar, isso gera o que em nós? Irritação, impaciência. Quem sofre essa irritação e impaciência são as pessoas à nossa volta, é óbvio. Quem sofria todas essas coisas de Saul era Jonatas, era Davi, era todo mundo à volta dele. Mas porque ele estava frustrado com Deus. As ações ímpias que marcam tudo que você faz aos outros, nossas respostas às circunstâncias, revelam se nós estamos lutando contra Deus ou não.
contra o propósito de Deus ou não. Nós podemos num culto como esse falar muito lindamente, tudo coopera para o meu bem, só para amanhã estar reclamando, mas tudo não cooperava para o seu bem. Não é Deus que organizou as coisas. Você não falou isso, você não acredita nisso. Agora, se você acha que isso está te fazendo mal, você está lutando contra quem? Você está dizendo que não concorda que isso coopera para o seu bem. Aí você, nessa frustração, você está maltratando outras pessoas, mas a tua raiva não é dessas pessoas, elas só acendem a sua ira, o seu descontentamento contra o que Deus está fazendo. E você vai sempre começar, você vai ver que todos os seus problemas horizontais, eles começam na insatisfação, todas as suas insatisfações horizontais com a vida, com tudo que você acha que você pode estar amargo, é a sua luta vertical que está causando isso. Quando não há luta vertical, todos esses problemas horizontais, eles desaparecem, porque você realmente acredita que eles cooperam para o seu bem no plano eterno da redenção de Deus que te incluiu. Então esse homem obcecado é um espelho para nós, em nós perguntarmos a nós mesmos quando lemos esse texto: onde é que eu questiono o plano de Deus? Talvez em nossos relacionamentos, talvez no sonho que nós tivemos e foi frustrado. Outro dia alguém me disse assim: eu tenho uma frustração, porque eu sei que Deus me chamou para ser pastor, mas tudo deu errado. Você acredita nisso? Você acredita que Deus chamou você pastor e tudo deu errado, você está velho, você acha que já vai morrer e não vai ser pastor? Ou seja, Deus tinha um plano que não funcionou, você acredita nisso? É óbvio que esse era o seu plano, é óbvio, e você está frustrado, porque você não aconteceu o que você queria, como você queria, não era isso que Saul estava. Por que eu não posso ser o rei? Por que eu não posso continuar? Então, são suas finanças, é a localização onde nós moramos, nascemos e vivemos, os problemas que você enfrenta na universidade, no trabalho. Você está agindo como Saul, você não concorda. Em que área da vida você traz Deus para o seu julgamento e expressa isso da insatisfação e irritação que atinge as outras pessoas? A sua volta. A minha vontade não está sendo feita. O que, na verdade, cada homem insatisfeito está dizendo olha, eu não gosto, Deus, da sua vontade. Davi foi uma má escolha, e isso me irrita muito. Eu não quero a sua vontade, eu quero a minha vontade, eu vou lutar por ela, e se a sua vontade é Davi, eu vou matar ele. Esse homem parecia que não quer chegar a esse ponto, mas ele achou que podia realmente fazer isso. Então ele é um espelho. Não é difícil você olhar para todas as suas insatisfações, e talvez você não tenha olhado para elas com aquilo que a Bíblia ensina. Você está insatisfeito contra Deus, você está lutando contra Ele. E nós podíamos ficar um bom tempo em Saul, mas, como eu disse, espelho, mapa e dedo, e não, nós temos que andar rápido. Davi. Como Davi nessa história? Eu só quero ajudar a quem leu todo esse texto e tinha dificuldade. Isso é um mapa para todos os textos da Bíblia. Agora, Davi, você vê, Saul tem um problema vertical, ele tem um problema com Deus, então ele tem 1000 problemas, ele não sabe relacionar-se, ele não sabe se relacionar com as situações horizontais. Ele está como aqueles discípulos que pensavam: olha, não estou entendendo, cruz, morte, nós pensávamos uma coisa, mas agora o que está acontecendo? A teologia deles não. Agora, Davi, outro dia, uma certa vez eu vi alguém dizendo que nesse momento da vida, Davi parece não estar mostrando fé, está procurando Jonatas, querendo resolver as coisas, mas é o oposto. Davi tinha escapado, ele era um homem valente, ele podia viver uma vida, criar um clã, mas ele voltou para Gibeá, que era o reduto, a fortaleza de Saul. Davi foi em direção à própria morte, ao perigo. Então fugiu Davi, por exemplo, no início, de Naiote em Ramá, e veio e disse a Jonatas: o que eu fiz?
Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante do teu pai? Davi está humildemente, não é? Ali num ato de paz. Davi foi perseguido de todas as maneiras injustas possíveis por Saul. Ele não é que esse cara perseguia ele como você acha que é aquela pessoa que não, sabe, essa gente que chega em casa chateada porque na igreja alguém passou e não falou com ela, não riu para ela. Tem gente que é assim, essas pessoas criticam Saul. Davi foi perseguido, foi expulso, ele tinha acabado de casar, perdeu a esposa. Saul tentou assassinar ele várias vezes. Ele está ali numa missão de paz. O que o seu pai tem contra mim? O que está acontecendo? E através de Jonatas, que é seu melhor amigo, ele está buscando ter paz com aquele homem que está brigando com Deus, e porque está brigando com Deus, está brigando com todo mundo. Não há nenhuma indicação de que Davi jamais tentou qualquer dano contra Saul, pelo contrário, quantas vezes ele teve chance depois, ele vai dizer, não, quem de jeito nenhum levantar a mão, se eu tiver que ser rei um dia, não tem nada a ver com isso, não há nenhuma indicação, nunca, então ele disse para Jonatas, se há algum pecado em minha vida, eu estou disposto a morrer, você mesmo pode me matar, mas o que há? Não há nada, se eu pequei, eu deveria pagar, eu não acho errado eu morrer. A resposta de Davi são assim, porque Davi tem uma relação vertical correta, você entende o oposto entre Davi e Saul. Saul tem uma relação errada, vertical, então as suas relações horizontais estão erradas, ele odeia Davi, ele odeia o plano de Deus, ele está brigando com Deus, então está tudo errado. Agora, Davi é o oposto, ele está numa relação correta, vertical com Deus, mesmo sendo maltratado de todas as maneiras horizontalmente, ele não está amargo. Ele não está odiando, ele não está dizendo, não estou entendendo Deus, o que Deus está querendo, cada vez que eu obedeço Deus está tudo errado, eu já estou há um tempão sem a minha esposa, acabamos de casar, tudo que eu faço só está tudo errado, o que Deus está fazendo? Ele não estava confuso. Quando a relação horizontal, vertical, quando está certa, a horizontal, não importa o que está acontecendo, ele não age. O problema é que sempre a fúria de Saul era despertada, não era por causa das pessoas, e como você diz, sabe, meu temperamento, as pessoas são irritantes, o trânsito é irritante, o patrão é irritante, a vida é irritante, você está irritado com Deus, que te botou nessa vida. Sabe, Davi, ele conhece a presença de Deus, ele conhece a fidelidade de Deus, ele conhece o poder de Deus, ele se deleita em Deus, ele não está aqui confuso, como aqueles discípulos dizendo, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que Deus está deixando? Então ele é capaz de ir no lugar do maior perigo, com a esperança, de alguma maneira, viver em paz com um homem que o odeia e quer matar ele, que destrói a vida dele de todas as formas possíveis. Então, nessa época, Davi escreve um salmo, e esse salmo é maravilhoso. Ele diz assim, o Salmo 27, de 1 a 4, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se achegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Aí você pensa, o que será que ele pediu a Deus? E eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor em seu santuário. Esse é o homem. Você vê como ele está verticalmente. Uma coisa eu peço a Deus, que eu possa contemplar a sua glória, sabe? Eu vou buscar isso, eu quero habitar não aqui, só nessa vida, mas para todo sempre, na casa de Deus. Ele não está confuso, ele não está, olha, por que minha vida é assim, por que está acontecendo isso? Isso é uma coragem enraizada num culto a Deus, é humildade enraizada no culto, é a paz em face aos maus tratos, tem raízes na adoração. Quando o teu coração está cheio de graça, o oposto do que está acontecendo com Saul, né? Numa relação vertical de desejos, de contemplação e desfrute da glória de Deus,
Então ele está cheio de graça e louvor para com a bondade de Deus, para com a presença de Deus, para com o poder de Deus, para com a provisão de Deus. É capaz de superar tudo. Ele não está amargo, ele não está deprimido, ele não está dizendo, olha, eu não entendo o que Deus está fazendo, eu não consigo entender, tudo dá errado. Eu vivo num deserto, eu vivo em cavernas, eu vivo em buracos, minha esposa linda está lá no palácio, eu podia estar com ela. Mas não, ele é capaz de com humildade e coragem, enfrentar o perigo, para, se possível, ter paz com todos os homens, mesmo com esse homem, que é impossível ter paz com ele. Não é uma pessoa ressentida, não está com problemas, porque ele não tem problemas com o plano de Deus. Então ele é capaz de relacionar com todos esses problemas. Você vê, Saul, por estar com um problema vertical, com o propósito de Deus, a insatisfação dele explode em problemas horizontais com todo mundo. Agora, então, eu peço a você nessa noite, como um espelho, já que a gente não vai poder nem falar dos outros como devemos, mas como um espelho, como você lida quando você é maltratado, como Davi foi maltratado. Você nunca foi maltratado como Davi foi. Quantas pessoas tentaram te matar, perseguiram você, separaram você da sua família, mandaram caçar você como um bicho no deserto, deram um tiro em você. Quantas pessoas? Você nunca foi maltratado como Davi. Mas quando você é maltratado, como você lida com isso? Quando você é injusto, tudo isso é injusto. Quando você é injustiçado, como você lida? Quando você, sabe, isso é o que Paulo explica em Romanos 12. É a declaração plena do que é a vida cristã. Davi expressa todas essas coisas. Como você lida com o mal contra você? Suas respostas são de medo, ansiedade, quando as coisas começam a dar errado, desespero. Ou essa resposta, de quem temerei, de quem me recearei? São impulsionadas por um coração que descansa em Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem, descansa na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, na proteção de Deus, não desejo de contemplar para sempre, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar. É isso, olhe para frente. Davi está com essa relação com Deus. Todos esses problemas não acendeu a ira em Davi, não acendeu a confusão em Davi, não acendeu as coisas que acendiam no coração de Saul, porque a ira que Jonatas acendia em Saul, que Davi acendia em Saul, na verdade era só a ira contra Deus, contra o propósito de Deus que ele resolveu na sua vida. No início achou que podia controlar em parte, agora ele é totalmente dominado por isso. Então, em Romanos 12, Paulo diz, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Esse capítulo, eu não vou poder, eu pensei até em falar um pouco sobre Romanos 12, mas ele fala tudo sobre a vida cristã, até chegar ao ponto, ele olha, não trate o mal com o mal, não revide, ele fala sobre o amor, e até que ele chega num ponto que diz, se possível, tende paz com todos os homens. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele não tinha nenhuma razão para buscar paz com Saul, ele até podia dizer, não, eu vou ficar no meu canto, mas ele está lá, ele está buscando paz com um homem que de nenhuma forma quer paz com ele. Você não vai poder nunca dizer que Davi, de alguma maneira, não teve paz, não é porque ele não tinha nada contra, é porque ele não buscou a paz. Ele buscou a paz de todas as formas, em todos os riscos, e meditar em Romanos 12 seria muito apropriado nesse momento, mas nós não vamos poder. Então, quando nós olhamos para esses personagens como um espelho, para vermos a nossa posição diante do plano eterno de Deus, nós começamos a relacionar cada coisa, cada irritação, cada coisa da vida, cada coisa da última semana com o plano eterno de Deus. E você vê esse texto começa a sondar nosso coração dentro desse plano eterno de Deus, em que todas as coisas devem se ligar a Ele. Então nós temos 3 personagens: Davi, Saul e Jonatas. O que a doçura de Jonatas fala
Não é notável o que Deus faz? Você não fica encantado com o que Deus faz? Como é que Jonatas podia ser filho desse assassino furioso, desse homem odioso? Jonatas ia ser o rei, era ele que estava perdendo o trono para Davi, mas ele não está brigando com Deus. Ele diz para Davi: Davi, quando Deus te colocar para reinar, eu vou estar do teu lado te apoiando. Era o lugar dele, entende? Todos os seus problemas horizontais, queridos, aquela pessoa tomou meu lugar, aquele passou, Deus me chamou para isso, mas eu não fui porque ninguém me ajudou. É mentira, você está brigando com Deus. Jonatas não estava. Jonatas aceitava o plano de Deus, é maravilhoso. Ele escolheu Davi. Olha só, eu que sou filho do rei, mas Deus não me escolheu, que escolheu Davi, e eu vou cooperar com isso. Isso me alegra. Vou estar junto. Isso não é maravilhoso, não é incrível, não é notável que o amigo mais próximo de Davi é filho desse rei assassino, e que esse homem ama tanto Davi, que está disposto a correr todos os riscos de seu pai matar ele mesmo para ajudar Davi, para estar em sincronia com o plano de Deus, porque o plano de Deus aqui é escolher Davi por causa de Cristo, queridos. Jesus é o filho de Davi, a raiz de Davi, é o plano eterno de Deus, tudo está conectado ao plano eterno de Deus. Ou você está lutando contra ele, ou você está... Jonatas tem um pouco de dificuldade no início. Você vai ver no versículo 2 ele dizer: não acredito que o papai vai querer te matar, ele tem esse jeito, mas ele não vai. Então é óbvio, era o pai dele, mas ele vai lá e ele conversa com o pai, e quando o pai tenta matar ele mesmo, ele diz: não, é verdade mesmo, meu pai quer matar Davi. E então ele vai lá e faz aquilo que ele tinha combinado com Davi. Ele joga as flechas. Quando o garoto vai pegar, Davi está escondido, ele fala para ele: não, está adiante, que era o código para Davi saber: tenho que ir embora. E aí quando o garoto pega as flechas, Davi já ficou sabendo que Saul realmente quer matar ele, ou seja, é impossível ter paz com aquele homem. O menino pega as flechas e Jonatas diz para ele assim: volta para a cidade. E o garoto vai, mas a Bíblia diz que o garoto não entendeu nada, aquele negócio de pega ali e vai mais para frente, que era o código, ele não sabia do código, o garoto não entendeu nada. Foi embora, e quando ele vai embora, eles se encontram, não é? E então há a despedida deles. Isso nos mostra a maneira com que Deus trabalha, encarna a sabedoria de Deus, encarna o amor de Deus. Deus nos apoia, nos impulsiona, não sozinhos, não de maneira simplesmente miraculosa. Ele usa a gente como Jonatas. Sabe, Deus encarna a sua proteção através de pessoas tementes a Deus, que coloca em nossa vida. Jonatas é o amor de Deus para Davi. Jonatas é a sabedoria de Deus para Davi. Jonatas é a proteção de Deus para Davi. O filho do homem que quer matar ele, que escuta os planos, que avisa ele, que dá a dica: foge, Davi, meu pai que vai te matar. Sabe, é através da vida de Jonatas que Deus abençoa Davi de todas as formas possíveis. Ele está disposto a colocar tudo em risco, sabe? É a imagem mais bela de amor bíblico fraternal que você tem na Bíblia. E eles não vão conviver muito tempo. Como eu disse, eles vão se separar agora, e eles vão se encontrar só mais uma vez na vida, brevemente, até que Davi vai receber a notícia de que Jonatas foi morto. E nós sabemos que vai ser um grande pranto. Então, o que ele nos ensina é que a igreja, Deus usa homens para encarnar a sua sabedoria, a sua graça, a sua proteção. Querido, valorize o corpo de Cristo. Deus podia salvar Davi, fazer coisas de outras formas, mas ele usa pessoas. Você entende que Deus tem um monte de ferramentas na sua caixa de ferramentas, sabe? Jonatas, Davi, ele tem muitos instrumentos para usar, para nos advertir, para nos corrigir, para nos proteger, para nos aconselhar. Nós devemos rejeitar completamente a ideia de eu e Jesus. Isso é muito comum na nossa época, uma ideia de que eu posso servir a Deus só eu e minha família com a Bíblia. Você não pode.
Não é esse o plano de Deus. Deus ordena um ministério para o seu povo. Deus levantou Jonatas por Davi. Deus levantou homens por nós. Deus levantou uma igreja à nossa volta. Que melhor homem poderia apelar a Saul, proteger Davi? Deus faz isso o tempo todo. Isso é pungente. Então, a Bíblia diz que quando o garoto foi embora, eles se encontraram. Davi se curvou 3 vezes diante de Jonatas. E a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram, mas que Davi chorou muito mais do que Jonatas, porque eles estavam se despedindo. Sabe, você estima o valor do uso de Deus, daqueles que Ele levanta para suprir nossas vidas com aquilo que nós precisamos. Todos nós precisamos da igreja de Cristo. A proeminência de Saul, de Jonatas, de Davi, eu não posso, eu tenho que acabar. E eu disse que todo texto você tem que olhar como um espelho, um mapa e um dedo que aponta para Cristo. Então nós vemos como um espelho. Aqui nós podemos ver a nós mesmos. Na vida de Saul, na vida de Davi, como Saul estava numa briga vertical com Deus, como isso gerou coisas. Nós podemos olhar amanhã a nossa vida dentro do plano de Deus e vermos quando se nós estamos agindo como assim, um espelho. Mas a proeminência de Saul, de Jonatas, de Davi aqui não é a coisa mais importante nesse texto, nessa passagem. O personagem central aqui é quem? É Deus, é o mapa. É o mapa do plano redentor. Todas as histórias estão conectadas com esse plano eterno de Deus. O personagem central dessa história não são pessoas, é Deus. É o zelo de Deus pelo seu plano. É o zelo de Deus pelo seu propósito. É o zelo de Deus para com o seu reino. É o zelo de Deus para com a redenção. É Deus que rejeitou, é Deus que virou as costas de Saul, é Deus que disse: não, não é você. Não é. Isso não quer dizer que Saul teria que brigar. Saul podia fazer uma passagem do reino normal. Não é verdade? Não era através dele que Deus ia trazer seu filho ao mundo. Deus protege Davi de todas as formas possíveis. É Deus que coloca Davi em todas essas situações. Deus é o personagem principal. É Deus que levanta Jonatas. É Deus que restringe Saul para que ele não prejudicasse finalmente esse rei Davi, que é de quem viria o Rei dos Reis, aquele pelo qual eu e você somos redimidos. Essa história tem a ver conosco. Então todos os textos da Bíblia são um espelho e um mapa. E quando nós olhamos como um mapa, nós podemos ficar aqui horas olhando esse texto assim. Deus levantou Jonatas para ser um instrumento de conforto, de graça, de proteção. Esse Deus zeloso para com o seu reino, esse Deus zeloso para com a sua glória. Nenhum homem brinca com a glória de Deus. Nenhum homem pode dizer para Deus: eu vou te obedecer aqui, ali, lá. Deus diz para Saul: não, você não pode, ninguém pode. Você não diz na onde é conveniente. Ou eu sou o Senhor, ou nós estamos em guerra. E é terrível estar em guerra com Deus. Esse homem está sendo consumido pelo seu pecado. Deus é zeloso pela redenção. E quando você pensa sobre isso, você vai vendo o mapa de uma eternidade a outra do plano de Deus. Para sempre, o descendente de Davi vai estar no trono. Então, você olha esses personagens como um espelho para a sua vida, para você localizar a sua própria vida nesse plano de Deus. Então você olha para o mapa, para esse texto, para ver o plano, como Deus é zeloso para com o seu plano. Ele escolheu Davi, ele levantou Jonatas, ele protege, ele rejeita Saul, ele age, ele é o personagem. Mas como o nosso tempo está acabando, espelho, mapa e um dedo apontando para Cristo. Tudo aqui aponta para Cristo. Então todo texto você tem que olhar dessa forma. Não há texto, por isso que Jesus, a Bíblia diz para aqueles homens: olha, ele abriu lá desde Moisés e mostrou tudo que a Bíblia falava sobre, porque a Bíblia fala sobre Cristo. Então vamos encerrar pensando nisso rapidamente. Infelizmente,
Tudo aqui, cada personagem é um dedo apontando para Cristo. Se você não achar Cristo nesse texto, você não chegou no texto de verdade. Por exemplo, Saul é um dedo apontando para Cristo. Não só os outros dois personagens. Mas pense em Saul, queridos. Você pode pensar assim, pastor, como Saul aponta para Cristo? Há um contraste tão gritante entre Saul e Cristo. Quando você olha para Saul, você não começa a pensar em Cristo da maneira mais clara possível. Jesus é o Rei dos Reis. Saul está defendendo o seu trono contra o plano de Deus. Ele está dizendo, não, isso aqui é meu direito, é meu direito, é meu direito. Eu sou o rei. Deus não pode ter um plano que mexa com o meu direito. Mas Jesus é o Rei dos Reis. Mas a Bíblia diz assim, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele diz o que, Pai? A tua vontade é eu deixar o trono? É eu não exercer o direito que eu tenho como Deus? É o teu plano, é meu plano também, então, agora. Você vê a diferença, a diferença gritante. Ele não se apegou a nenhum dos seus direitos. A vontade de Deus é tudo para ele. Porque a vontade é que eu deixe o trono e me humilhe e me transforme num ser humano. É isso. E aí, quando eu for ser humano, eu vou me humilhar ainda mais. Aí vou morrer na cruz. Esse é o plano? Esse é meu plano. Ele não, sendo Deus, não teve por usurpação. Paulo em Filipenses, como eu disse lá no início do culto, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se apegou aos seus direitos de dizer assim, não, eu sou Deus. Por que eu tenho que abrir mão de me transformar num homem? Que plano é esse, gente? Saul não podia concordar com o plano de Deus que Davi era rei, não Saul não podia. Mas Deus não, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que ele devia se agarrar, ele foi obediente e morte até a obediência é isso, não há acordos. Obediência e acordo é diferente. Acordo sempre tem aqui, não, isso aqui não. Isso aqui é meu direito, isso aqui não pode. Jesus estava disposto a deixar o seu palácio na glória, a sofrer os estragos de um mundo caído, a lidar com todo tipo de injustiça, a sofrer, a morrer, para que nós, seres desprezíveis, fôssemos perdoados, redimidos, porque esse é o plano de redenção eterna. Saul estava lutando contra o plano da redenção de Deus, porque ele não queria deixar o troninho dele, porque ele achava que Davi não podia ser rei no lugar dele. Mas o Rei dos Reis, por causa desse mesmo plano eterno, levantou do seu trono e disse, eu desço, eu saio do trono, eu morro, eu sou humilhado, eu sou cuspido, eu vou ficar debaixo da sua ira, eu vou sofrer o inferno da igreja, porque essa é a tua vontade, porque esse é o seu plano, porque isso traz glória ao seu nome, sabe? Então é assim que Saul é um dedo apontando para Cristo. E Davi é um dedo que aponta para Cristo, de todas as formas, em cada texto, nessa história aqui. Davi aponta para Cristo aqui, você não pode ver Cristo aqui. Pedro diz assim, quando ele era ameaçado, não fazia ameaças, mas entregava tudo ao seu pai. Não foi assim que Davi agiu. Quando ele foi ameaçado, injustiçado, maltratado, Davi descansou na vontade de Deus. Davi não ficou, estou confuso, não estou entendendo essa injustiça toda, é muita injustiça. Davi foi simplesmente um dedo apontando, olha o que Cristo vai ser, olha o que ele vai fazer. Nós merecemos todos os sofrimentos. O único ser humano que pisou nesse mundo que não merecia sofrimento foi Cristo. Mas ele sofreu mais que nós. E se nós temos muitos dias não escuros de sofrimento, é pura misericórdia, é pura graça imerecida. Jesus descansou na vontade do seu Pai, Jesus descansou na justiça do Pai, Jesus descansou no poder do Pai. É isso que Davi fez. O Senhor é o meu, a quem temerei, de quem me recearei?
Deus é a minha justiça. Porque Jesus era capaz de ir para a cruz e fazer a vontade do Pai, sem ficar confuso com o plano do Pai. Isso vai trazer mais glória a Deus. Davi é um dedo apontando para Jesus aqui. É tudo sobre Cristo, queridos. E Jonatas certamente é um dedo que aponta para ti. Quando você vê Jonatas, ele é o protótipo do amigo, né? A Bíblia diz que Jesus é o amigo mais chegado que um irmão, sabe? Aquele que está disposto a sair do seu trono para que você e eu não fôssemos consumidos pela ira justa de Deus. É o único amigo que jamais abandona, que corre todos os riscos, sofre todas as dores, paga todos os preços, sofre toda a ira, totalmente imerecido. Tudo nesse texto deve ser visto como um espelho, como um mapa do plano redentor de Deus, como um dedo apontando para Cristo. É assim que tudo está relacionado com a redenção. É assim que todos os textos da Bíblia nos levam para mais perto do coração de Deus. É assim que você nunca vai estar na escuridão. É assim que milhares de sermões não vão ser inúteis na sua vida. É assim que milhares de meditações e leituras bíblicas não vão ser inúteis na sua vida. Enfrentar cada texto como um espelho para você ver a sua vida em relação ao plano de Deus e enfrentar isso. Eu estou agindo como Saul. Eu estou lutando contra as circunstâncias, eu sou amargo, eu tento me enganar de que meus problemas horizontais são porque as pessoas e as circunstâncias são difíceis. Eu não enfrento o fato de que eu estou lutando contra Deus, como Saul. Então a ira dele se levantava contra Jonas, contra Davi, contra a situação, contra tudo, porque ele estava insatisfeito com o plano eterno de Deus. Ele lutava contra Deus. Um espelho. Então Davi, como todos os dramas horizontais não afetavam ele como Saul era afetado. Ele não estava confuso, ele não estava odiando, ele não estava revidando, ele estava buscando, se possível, ter paz com todos os homens, mesmo um homem que conseguiu bolar as coisas mais sórdidas contra ele o tempo inteiro, porque verticalmente ele podia dizer: olha, só uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar para sempre e contemplar a sua formosura. Essa relação correta acertou tudo. Ele nunca estava na escuridão. Sabe, em todas as situações da vida, ele podia ver: olha, todas as coisas cooperam para o bem, o plano de Deus está se desenvolvendo. E Jonatas, como um espelho de que, olha, o plano de Deus é Davi, o lugar é meu, Davi é o lugar, eu estou completamente, não só aceito, eu estou enganjado nesse plano de Deus. É o plano eterno de Deus. Deus está fazendo isso. Eu estou feliz, estou satisfeito. E aí esse mapa, Deus como personagem principal de todas essas coisas, controlando todas as coisas, nada vai frustrar o plano eterno de Deus Redentor. Jesus vai ser a raiz de Davi. E todas essas coisas apontando o dedo para Cristo, que é o foco final do plano redentor. Como a glória de Cristo foi manifestada através desse plano, como ela não seria. Olha, Deus nunca seria humilhado, nós nunca conheceríamos a humildade de Deus, porque Deus não tem um espaço em glória para mostrar a humildade. Não é assim? Você nunca ia conhecer que Deus é humilde, que Deus é capaz, sabe, de se humilhar, que Deus que Deus podia ser maltratado e não revidar com.
que Deus poderia agir dessas maneiras mais incríveis, que Deus podia ser pendurado numa cruz, cuspido e chicoteado, e podia dizer assim: perdoa eles, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você nunca saberia quão lindo Deus é assim. Você ia conhecer muitas coisas lindas de Deus, mas o plano de redenção mostrou essa beleza. Eu saio do trono. Ele não ficou no trono durante algum tempo, ele está desde toda a eternidade. Eu abro mão de tudo, eu me viro menos que nada. Como, né, Saul aponta nessa, quando você está com o coração contrário de Deus, como cada mesquinharia é o meu direito, isso não pode. E como Deus pode levantar do seu trono, não fazer nome, como é a cara de Saul essa coisa de que não pode, o plano de Deus não pode ir de contra aquilo que eu acho que é o meu direito. Essa capacidade de Davi, numa relação que honra o Pai totalmente, honra a Deus, sofrer todas as injustiças, sem revidar o mal, buscando de fato, é alguém que expressou o coração de Cristo, que é o príncipe da paz, em meio a todas as injustiças, sem ressentimento, sem amargura, sem se tornar aquela pessoa insuportável, porque me maltratam, porque eu fui injustiçado. Davi não era assim, não é? E Jonatas, espelho, mapa e um dedo apontando para Cristo. Todo o texto. Enquanto você não olhar todas essas coisas e não chegar em Cristo, você não tirou do texto aquilo que o texto tem para você. Não é sobre você, tudo é sobre o plano eterno e redentor de Deus. Era isso que aqueles discípulos não tinham entendido, estavam confusos, e era sobre isso que Jonathan Edwards queria escrever, não só essa história, mas todas as histórias do mundo relacionadas ao plano eterno de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em trevas eu aqui andei, perdido sem saber, promessas vãs eu abracei, pra morte caminhei. Como entender o amor de Deus, se só o desprezei? Na eternidade me escolheu, no tempo me atraiu. Pro inferno eu corri a Deus, no custo não pensei, mas teu amor me alcançou, levaste-me a cruz. Na cruz eu vi graça sem fim, Jesus morrendo